Porque um conjunto de regras criadas há milhares de anos ainda seria relevante em pleno século XXI? Essa é uma pergunta que muitos se fazem ao refletir sobre os 10 mandamentos, um dos pilares da tradição judaico-cristã. Muito além de preceitos religiosos, esses mandamentos são, na essência, um código ético e moral que transcende culturas e crenças, oferecendo lições valiosas sobre convivência, respeito e propósito. Hoje, vivemos em um mundo cheio de incertezas, onde dilemas morais surgem a cada esquina. Desde as decisões que tomamos no ambiente de trabalho até a forma como nos comportamos nas redes sociais, a necessidade de princípios sólidos nunca foi tão urgente. Mas como conectar esses ensinamentos antigos aos desafios que enfrentamos agora? Será que esses mandamentos têm algo a dizer sobre a forma como lidamos com o dinheiro, tratamos nossos colegas ou reagimos à pressão de um mundo em constante mudança? Neste vídeo, vamos explorar como os 10 mandamentos podem ser reinterpretados e aplicados ao nosso cotidiano moderno. Você vai descobrir como essas regras podem ajudar a resolver problemas éticos do dia a dia, como melhorar relacionamentos interpessoais e até encontrar maior paz interior. Então, prepare-se para uma jornada que combina história, espiritualidade e práticas modernas. E no final, você verá que os 10 mandamentos não são apenas um eco do passado, mas um guia atemporal para enfrentar os desafios do presente e construir um futuro mais ético e significativo. Os 10 mandamentos, também conhecidos como o Decálogo, foram entregues a Moisés no Monte Sinai, em um dos momentos mais emblemáticos da tradição judaico-cristã. Esse evento, situado há cerca de 3.000 anos, marca a aliança entre Deus e o povo de Israel. Naquele tempo, o povo hebreu vivia em uma jornada de libertação da escravidão no Egito, enfrentando desafios de organização social e espiritual enquanto caminhavam pelo deserto. Os mandamentos surgiram como uma bússola ética e espiritual para uma comunidade que buscava um norte em meio ao caos. Eles ofereceram uma estrutura fundamental para reger os comportamentos individuais e coletivos, abordando tanto a relação do ser humano com Deus quanto com seus semelhantes. Muito mais do que um conjunto de leis, os 10 mandamentos representaram um pacto de valores que unificava uma sociedade e dava sentido à sua existência. Entretanto, o impacto dos mandamentos não se limitou àquela época. Eles influenciaram profundamente sistemas legais e códigos de conduta ao longo da história, sendo a base para conceitos modernos de justiça e ética. Desde os tribunais até as relações interpessoais, sua essência pode ser percebida em diversos aspectos da cultura contemporânea. Compreender o contexto histórico e cultural por trás dos 10 mandamentos é essencial para reconhecer sua relevância como um código atemporal que transcende gerações, culturas e crenças. É nessa interseção entre o passado e o presente que começamos a desvendar sua verdadeira profundidade. Os 10 mandamentos ou Decálogo são um conjunto de princípios entregues a Moisés no Monte Sinai, representando um dos pilares mais significativos da tradição judaico-cristã. Essas 10 orientações, escritas em tábuas de pedra, foram dadas como um pacto entre Deus e o povo de Israel, oferecendo um código de conduta que rege a relação do ser humano com o divino e com seus semelhantes. Os mandamentos estão divididos em 2 partes principais. Os primeiros 4 se concentram na relação do homem com Deus, enquanto os últimos 6 tratam das interações humanas. A divisão reflete um equilíbrio entre a espiritualidade e a ética social, destacando a importância de ambas as dimensões para uma vida plena. 1. Não terás outros deuses além de mim, um chamado à fidelidade espiritual e ao foco em valores centrais. 2. Não farás para ti imagem esculpida, um convite a evitar idolatrias e a manter a adoração pura. 3.
No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Um recordatório de respeito ao sagrado. Quarto, lembra-te do dia do sábado. A necessidade de descanso e reconexão espiritual. Esses 4 primeiros mandamentos mostram como o homem deve cultivar uma relação de respeito, devoção e gratidão ao transcendente. Os 6 mandamentos restantes são voltados para as relações humanas. 5. Honra teu pai e tua mãe. Um princípio básico de respeito às raízes familiares. 6. Não matarás. A preservação da vida como valor sagrado. 7. Não adulterarás. A importância de manter a fidelidade nos relacionamentos. 8. Não furtarás. Um alerta para respeitar o que é do outro. 9. Não levantarás falso testemunho. A necessidade de honestidade e verdade. 10. Não cobiçarás. Um ensinamento sobre controlar desejos e cultivar contentamento. Essas diretrizes abrangem desde os laços familiares até a ética coletiva, promovendo a harmonia social. Ao longo da história, os 10 mandamentos têm sido interpretados como mais do que regras. São um guia para refletir sobre decisões e atitudes diárias. Eles servem para inspirar uma vida pautada pela justiça, respeito e compaixão, tanto na esfera pessoal quanto na comunitária. Os 10 mandamentos criados há milênios carregam um significado que vai além de seu contexto original. Embora fossem inicialmente destinados ao povo hebreu, sua essência transcende o tempo e continua relevante. No mundo moderno, onde os desafios morais e éticos são tão complexos quanto diversos, os mandamentos podem servir como um guia prático para decisões cotidianas. Neste capítulo, analisaremos como cada um deles pode ser reinterpretado para os dias atuais e aplicado em situações que enfrentamos diariamente, desde o trabalho até as redes sociais. 1. Não terás outros deuses além de mim. Na era moderna, a idolatria tomou formas sutis. Hoje, deuses podem ser o dinheiro, o sucesso ou até mesmo as redes sociais. Este mandamento nos convida a refletir sobre onde estamos depositando nossa fé e energia. Em um mundo de constantes distrações, ele nos lembra da importância de priorizar o que realmente importa, seja isso espiritualidade, valores familiares ou conexões humanas. 2. Não farás para ti imagem esculpida. No contexto contemporâneo, este mandamento pode ser entendido como um alerta contra a idolatria moderna, que se manifesta em símbolos de status ou obsessão por aparência. A busca incessante pela validação externa, especialmente nas redes sociais, pode ser comparada à adoração de imagens. Este mandamento nos desafia a olhar além das aparências e buscar autenticidade. 3. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Este mandamento pode ser reinterpretado como um chamado à responsabilidade no uso da linguagem. No mundo digital, onde palavras têm o poder de construir ou destruir reputações, ele nos lembra de usar a comunicação com respeito e propósito. É um lembrete de que promessas vazias e palavras irresponsáveis podem ter consequências sérias. 4. Lembra-te do dia do sábado. Na sociedade moderna, onde produtividade é valorizada acima de tudo, este mandamento é um convite ao equilíbrio. Ele nos encoraja a desacelerar, dedicar tempo ao descanso e à reconexão com o que nos renova. O sábado pode ser qualquer momento em que pausamos para cuidar de nossa saúde mental e espiritual. 5. Honra teu pai e tua mãe. Em tempos de crescente desconexão entre gerações, este mandamento se destaca como um lembrete da importância dos laços familiares. Honrar pais e mães não significa apenas respeito, mas também cuidar e valorizar as experiências e aprendizados transmitidos por eles. É um chamado à empatia e ao diálogo. 6. Não matarás. Embora o mandamento pareça direto, sua aplicação vai além da preservação física da vida.
no mundo moderno, pode ser reinterpretado como um lembrete de não destruir a dignidade ou o espírito de outras pessoas. Difamação, bullying e discurso de ódio nas redes sociais são formas contemporâneas de matar o espírito de alguém. 7. Não adulterarás. Em um mundo digitalizado, onde relacionamentos podem ser facilmente testados pela falta de confiança, este mandamento reforça o valor da fidelidade. Ele não se limita ao aspecto conjugal, mas também à lealdade em amizades, parcerias e compromissos. A honestidade é a base para relações saudáveis. 8. Não furtarás. Hoje, o conceito de roubo vai além de bens materiais. Plágio, apropriação de ideias ou desrespeito ao tempo de alguém são formas modernas de furto. Este mandamento nos ensina a respeitar o que é do outro, valorizando o esforço e os direitos individuais. 9. Não levantarás falso testemunho. Com a explosão de fake news e julgamentos precipitados, este mandamento é mais relevante do que nunca. Ele nos desafia a buscar a verdade e evitar a disseminação de informações falsas, seja online ou em conversas pessoais. É um lembrete poderoso sobre o impacto da honestidade na construção de uma sociedade mais justa. 10. Não cobiçarás. A cobiça, amplificada pela cultura de comparação nas redes sociais, é uma fonte de insatisfação e ansiedade. Este mandamento nos encoraja a cultivar gratidão pelo que temos, em vez de desejar incessantemente o que pertence a outros. É um lembrete de que a felicidade não vem de possuir mais, mas de valorizar o que já temos. Como aplicar os mandamentos no dia a dia? Ao conectar os 10 mandamentos ao mundo moderno, é possível encontrar formas práticas de implementá-los. Por exemplo, não levantarás falso testemunho. Pode ser aplicado na prática ao verificar informações antes de compartilhá-las online. Lembra-te do dia do sábado pode ser transformado em um ritual semanal de autocuidado, longe das telas e das demandas externas. Esses mandamentos não são apenas regras, mas ferramentas que nos ajudam a construir relacionamentos mais saudáveis, tomar decisões éticas e encontrar equilíbrio em um mundo acelerado. Ao aplicá-los em nossa rotina, transformamos sua sabedoria em ações concretas. Um guia atemporal para a modernidade. Embora tenham sido escritos há milhares de anos, os 10 mandamentos continuam sendo um guia atemporal. Sua força está na simplicidade e na capacidade de adaptação. Eles nos oferecem princípios sólidos para navegar por um mundo em constante mudança, ajudando-nos a viver com mais propósito, integridade e harmonia. Os 10 mandamentos, apesar de sua simplicidade e profundidade, enfrentam desafios significativos no mundo moderno. Vivemos em uma era marcada pela velocidade, pela conectividade constante e por um excesso de informações que moldam nossas decisões e comportamentos. Neste cenário, aplicar princípios antigos, como os mandamentos, pode parecer um desafio quase impossível. Mas compreender esses obstáculos é o primeiro passo para superá-los. Um dos maiores desafios contemporâneos é o individualismo extremo. A sociedade moderna frequentemente promove a ideia de que o sucesso individual está acima de tudo, o que pode levar a comportamentos egoístas e ao enfraquecimento dos laços comunitários. Mandamentos como honra teu pai e tua mãe ou não cobiçarás exigem uma conexão com o outro e um senso de empatia, valores que muitas vezes são relegados a segundo plano em meio à busca pelo sucesso pessoal. Outro fator significativo é o consumismo exacerbado. Publicidade e redes sociais promovem uma cultura de comparação constante, na qual somos encorajados a desejar mais, possuir mais e exibir mais. Isso está diretamente relacionado ao mandamento não cobiçarás, que nos ensina a valorizar o que temos e a controlar desejos excessivos.
No entanto, a pressão para se adequar aos padrões de consumo torna esse mandamento especialmente desafiador. O avanço tecnológico também trouxe desafios inesperados. O mundo digital, com sua promessa de conectividade e facilidade, trouxe consigo novas formas de desrespeitar os mandamentos. Por exemplo, o "não levantarás falso testemunho" é frequentemente ignorado em um cenário onde fake news e informações enganosas se espalham rapidamente pelas redes sociais. A velocidade com que notícias falsas se propagam e o anonimato oferecido pela internet tornaram mais fácil do que nunca infringir esse princípio ético. Além disso, a desconexão espiritual é um obstáculo crescente. Em uma sociedade hiperconectada e dominada por distrações, muitos se afastam de práticas espirituais ou momentos de reflexão pessoal. Mandamentos como "lembra-te do dia do sábado" se tornam difíceis de cumprir em uma rotina onde o descanso é visto como improdutivo. Por fim, há a falta de educação ética desde cedo. Sem uma base sólida de valores, muitas pessoas crescem sem compreender o impacto de seus atos. Superar esses desafios requer não apenas conscientização, mas também ações práticas que ajudem a integrar os mandamentos à vida cotidiana, transformando-os em ferramentas para construir uma sociedade mais ética e equilibrada. Os 10 mandamentos, além de serem um código moral e espiritual, oferecem benefícios tangíveis para o bem-estar individual e coletivo. Seguir esses princípios não apenas contribui para a construção de uma sociedade mais ética, mas também traz transformações profundas na vida pessoal. Um dos principais benefícios é a paz interior. Ao praticar honestidade, gratidão e respeito, reduzimos conflitos internos e fortalecemos nosso senso de propósito. Por exemplo, evitar a cobiça ajuda a diminuir sentimentos de insatisfação, enquanto valorizar o que temos cultiva um estado de contentamento. Isso impacta diretamente nossa saúde emocional, promovendo mais estabilidade e felicidade. Nas relações interpessoais, os mandamentos funcionam como um guia para fortalecer conexões. Respeitar a verdade e evitar falsos testemunhos constrói confiança, enquanto honrar nossos pais e familiares solidifica laços essenciais. Esses princípios também ajudam a criar ambientes sociais mais harmoniosos, baseados na empatia e no respeito mútuo. Outro benefício significativo é a capacidade de tomar decisões éticas em situações complexas. Mandamentos como "não furtarás" e "não adulterarás" ensinam a agir com integridade, mesmo diante de desafios. Essa conduta fortalece a reputação e a credibilidade, seja no trabalho ou na vida pessoal. Seguir os 10 mandamentos é, portanto, uma escolha que vai além da espiritualidade. É um compromisso com uma vida mais equilibrada, gratificante e conectada com valores que transcendem o tempo. Integrar os 10 mandamentos à rotina moderna é mais do que um desafio espiritual. É uma oportunidade prática de transformar pequenos gestos em mudanças significativas. Cada mandamento carrega em si uma lição que, quando aplicada no dia a dia, pode trazer harmonia às nossas vidas e à sociedade ao nosso redor. Uma maneira de começar é estabelecer rituais simples de reflexão diária. Por exemplo, reserve 5 minutos ao final do dia para avaliar como suas ações se alinharam aos princípios dos mandamentos. Pergunte a si mesmo: fui honesto hoje? Tratei os outros com respeito e empatia? Valorizei o que tenho ou me deixei levar pela comparação? Essa prática não apenas promove autoconhecimento, mas também ajuda a ajustar comportamentos ao longo do tempo. Outra abordagem é identificar oportunidades concretas para aplicar cada mandamento. Ao priorizar tempo de qualidade com a família, você está vivendo o princípio de honra teu pai e tua mãe. Ao desligar o celular durante as refeições ou dedicar um momento para descansar, você cumpre "lembra-te do dia do sábado".
Essas pequenas ações, feitas de forma consistente, geram grandes impactos. No trabalho, adotar uma postura ética e evitar a disseminação de boatos reflete o respeito por não levantarás falso testemunho. Já no contexto das redes sociais, praticar a empatia e evitar discursos de ódio ou fake news demonstra comprometimento com a verdade. Ao transformar os mandamentos em hábitos, eles deixam de ser apenas ideais abstratos e se tornam parte integrante de quem somos. É através dessas ações cotidianas que criamos um mundo mais justo, equilibrado e conectado aos valores que realmente importam.